Mateus 12. Naquele tempo, no dia do Shabat, Jesus saiu caminhando pelos campos de milho e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas de milho e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do Shabat. Ele, porém, lhes disse: Não tens lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido na lei que nos dias do Shabat os sacerdotes no templo profanam o Shabat e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que isto significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do dia do Shabat, é Senhor. E partindo dali, ele chegou à sinagoga deles, e eis que ali estava um homem que tinha sua mão seca. E eles perguntaram para o acusarem, dizendo: É lícito curar no dia do Shabat? E ele lhes disse: Qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha, e ela caindo em uma cova no dia do Shabat, não lançará a mão dela e o levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos dias do Shabat. Disse ele então ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restaurada sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, como poderiam destruí-lo. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. E os advertiu de que não deveriam fazê-lo conhecido, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se satisfaz. Eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nenhum homem ouvirá a sua voz nas ruas, mas não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que ele envie o juízo para a vitória. E no seu nome os gentios confiarão. Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão, espantada, dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este indivíduo não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo, e então roubará a sua casa? Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens.
E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque a árvore é conhecida por seu fruto. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro traz coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera procura um sinal. Não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então ele diz: Eu voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, a encontra vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E eles, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim também há de acontecer a esta geração perversa. Enquanto ele falava à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. Então alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Bíblia King James 1611.